Vamos mergulhar num dos livros mais diretos e, por que não, polêmicos dos últimos tempos, 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson. A ideia central aqui é um verdadeiro soco no estômago. A vida é caótica e a única saída real é a responsabilidade individual. Bora entender como isso funciona na prática. O livro já começa com uma verdade que a gente não gosta muito de ouvir. Essa busca sem fim por felicidade pode ser uma baita armadilha. Porque, na essência, a vida envolve sofrimento. Ponto. Tentar ignorar isso não prepara ninguém para a realidade. Só deixa a gente mais frágil para o momento em que o caos inevitavelmente bate na porta. E o que é esse tal de caos? Bem, o Peterson não o define como um vilão. Pelo contrário, o caos é um elemento fundamental da vida. É no meio da bagunça, do inesperado, que está o potencial para crescer, para criar algo novo. A ordem é onde a gente se sente seguro, claro, mas é ali, na fronteira entre a ordem e o caos, que a vida de verdade acontece. E aqui está a tese central, sem filtro nenhum. A resposta para o sofrimento e para o caos não vem de ficar culpando o mundo ou se colocando no papel de vítima. A única saída, segundo o livro, é assumir uma responsabilidade brutal pela própria vida. É um chamado para parar de apontar o dedo e começar a agir. Ok, mas por onde a gente começa a colocar a ordem nesse caos todo? A resposta é surpreendente, porque ela começa no nosso próprio corpo, na nossa postura. Pode parecer um detalhe bobo, né? Mas o jeito como a gente se posiciona no mundo tem um impacto gigantesco na nossa biologia e em como as outras pessoas nos veem. E isso nos leva a uma analogia fascinante. A conexão com as lagostas é simplesmente incrível. Há mais de 350 milhões de anos, esses bichos já viviam em hierarquias com uma neuroquímica muito parecida com a nossa. Uma lagosta que vence uma disputa fica com uma serotonina lá em cima, estufa o peito, anda confiante. A que perde, se encolhe toda. O mais louco é que essa química ancestral ainda manda em boa parte do nosso comportamento social hoje. Postura não é só um detalhe, é um sinal biológico de status. E isso cria um ciclo vicioso poderosíssimo. Uma postura de derrota sinaliza para o mundo e para o nosso próprio cérebro um status baixo. O cérebro responde como? Diminuindo a serotonina. Isso gera mais ansiedade, menos confiança, o que reforça ainda mais a postura curvada. É um loop, uma espiral negativa que pode prender qualquer um lá embaixo. E então vem o ponto principal. A primeira regra é uma intervenção direta nesse ciclo. É quase um hack biológico. Adotar conscientemente uma postura de competência, com as costas retas e os ombros para trás, é o primeiro passo para sinalizar para o mundo e para si mesmo que se está pronto para encarar o caos de frente. É o ato de incorporar a ordem. Depois de arrumar a postura física, o foco vai para a ação prática, imediata. A ideia é bem simples, colocar a própria vida em ordem antes de sair por aí tentando consertar o mundo. O centro da mudança está em 3 regras de ação muito poderosas. E elas se conectam. Primeiro, a gente assume o controle do nosso ambiente mais próximo. Depois, o foco vira para dentro, progresso pessoal e não comparação com os outros. E, por fim, a gente projeta essa ordem para o mundo, com a nossa linguagem, usando as palavras para navegar na realidade de forma clara. A regra 6 é talvez a mais famosa de todas. Arrumar o quarto não é só sobre faxina, né? É uma metáfora potente sobre começar pelo que a gente pode controlar. Se não é possível nem organizar o próprio espaço, que moral se tem para querer resolver os problemas gigantescos do mundo? É um chamado para ter mais humildade e focar na ação local. Aí vem a regra 4, que ataca um dos maiores venenos da nossa era, a comparação social. A única comparação que realmente vale, que é justa e produtiva, é contra si mesmo. O objetivo não é ser melhor que o vizinho, mas sim ser uma versão melhor de si a cada dia. Focar nesse progresso pequeno e constante é o segredo para uma melhora de verdade. E a regra 8 fala sobre o poder da verdade. Mentir, ou até mesmo ser vago, impreciso, cria um mapa falso da realidade. E tentar navegar a vida com um mapa errado, bom, a chance de dar ruim é enorme. Falar a verdade, por mais dura que seja, é o que nos permite andar pelo mundo como ele realmente é, e não como a gente gostaria que ele fosse. Conforme essas regras vão se encaixando, a jornada vai das ações individuais para uma visão maior. O objetivo final não é fugir do sofrimento, mas encontrar um propósito nele. Essa aqui é a equação central da filosofia do livro. Significado na vida não é uma coisa que a gente acha por acaso, como se fosse um tesouro escondido. É algo que a gente constrói. E qual é o tijolo dessa construção?
A responsabilidade. Assumir o fardo da vida de forma voluntária é o que dá um propósito profundo para ela. Buscar o que é fácil, o que é conveniente, o que dá prazer agora, esse é o caminho mais curto. Mas o significado é o substituto maduro para isso. É o que acontece quando as nossas ações alinham o presente e o futuro, trazendo uma sensação de propósito que a felicidade de momento simplesmente não consegue entregar. Mas claro, ninguém consegue seguir essa jornada sozinho. O livro também aponta ferramentas cruciais para a gente se manter no caminho. A regra 3, por exemplo, destaca como é vital escolher amizades que nos puxem para cima. E a regra 5, sobre disciplina, mostra que a responsabilidade vai além de nós, alcançando aqueles que estão sob nosso cuidado, moldando a próxima geração para também encarar o caos. E assim a gente chega na grande conclusão do livro. O objetivo não é criar um mundo sem dor, isso é impossível. O objetivo é se tornar forte o bastante para que o sofrimento inevitável da vida seja justificado por um propósito maior. Esse é o verdadeiro antídoto para o caos. E essa análise termina com uma pergunta, que é um convite para a gente olhar para dentro. Em que parte da nossa vida estamos escolhendo o que é fácil em vez do que tem significado? Qual fardo, se a gente finalmente decidisse carregar, poderia transformar o nosso próprio caos em ordem? Bom, e aí está. Eu realmente espero que as lições deste livro tenham acendido uma faísca em você para começar a construir a vida que você realmente merece. Mas lembra de uma coisa: conhecimento sem ação é apenas entretenimento. Agora, se você quer ter este livro como seu guia de bolso, o link para a compra dele está aqui embaixo na descrição. É só clicar e começar sua próxima grande leitura para colocar a mão na massa. E antes de ir, eu quero saber de você. Qual é a sua principal lição deste livro? Deixe o seu comentário aqui embaixo e vamos construir juntos essa comunidade de leitores que realmente aplicam o que aprendem. E claro, para não perder a análise dos próximos best-sellers de finanças, hábitos, desenvolvimento pessoal, inscreva-se no canal e ative